Gente, existe uma premissa da nossa vida que nós precisamos... Roberto, deixa pertinho de mim aqui, por favor. Obrigado. Que nós precisamos compreender para que nós venhamos ter uma vida equilibrada. Agora, nesse momento, eu falo de uma vida equilibrada material. E eu digo para vocês que, e depois eu vou trazer isso para o espiritual, que existem duas formas de nós vivemos a vida. Nós vivemos a vida de uma forma interessada e nós vivemos a vida de uma forma desinteressada. Quantos estão comigo? Vivemos uma vida de forma interessada ou vivemos a nossa vida de uma forma desinteressada. Você vai dizer, Marcos, o que é que isso significa? Eu vou dizer para vocês que a pessoa que ela vive a vida de uma forma interessada é aquela pessoa que coloca o seu máximo em todas as coisas. É uma pessoa que está extremamente focada e por mais que venham inúmeros desafios da vida, por mais que venham intempéries da vida, essa pessoa ainda vai continuar focada no seu objetivo. Porque ela vive uma vida completamente interessada dentro de um propósito e de um estilo de vida. Ontem nós estávamos chegando na igreja de 2 irmãos e eu fiz uma brincadeira com o discípulo que estava lá. Eu estava dentro do carro, estava dirigindo, e ele estava entre o meu caminho, entre o meio do caminho e o meu destino. Eu falei assim, eu vou dar um susto nele, né? O pastor que é gracioso, eu vou dar um susto nele. Estava entrando assim, eu falei assim, opa! Ele deu um pulo para lá, eu falei, eita, esse aí está esperto. E o irmão que estava do lado comigo disse, nossa pastor, ele estava cheio de coisas na vida. Eu falei assim, assim é a vida, meu irmão. Que bom que ele deu um jeito e saiu para o lado. A vida sempre nos pega de surpresa. Depois eu pedi desculpa para ele, que bom que eu não atropelei ele, mas eu não iria fazer isso, né? Só foi uma jogadinha. Então existem coisas na nossa vida que nos pega totalmente desprevenidos. Mas quando nós vivemos uma vida interessada, quando nós vivemos uma vida extremamente focada, isso não vai nos parar. Mas existe a forma de vida de nós vivermos de uma forma totalmente desinteressada. Sabe aquela pessoa que é desinteressada, que ela entra para um projeto, para um propósito de vida, mas no seu íntimo ela pensa, eu não vou até o fim. Do seu íntimo ela sabe que ela está entrando apenas para ver o que vai dar. E qualquer empecilho já é um motivo de desistir. Essas são as duas formas que eu entendo e vejo que existe de nós vivermos a nossa vida. Mas nós precisamos entender que existe uma forma de vida que nós jamais podemos viver ela de forma desinteressada. Essa vida é a vida aquela que nós vivemos com Cristo e para Cristo. Nós jamais podemos viver uma vida com Cristo de uma forma desinteressada. Entrarmos apenas para ver o que vai acontecer, se de fato eu vou seguir até o fim. Jesus, ele exige de nós que nós sejamos interessados e comprometidos dentro do propósito que ele tem para a nossa vida. Então eu quero que você abra comigo no Evangelho conforme Lucas, do capítulo 14, versículo 28 até o 33. Jesus, ele conta uma parábola sobre isso. Sobre o compromisso que nós precisamos ter de viver com Ele. O texto bíblico nos fala, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei
que indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O foco dessa parábola que Jesus traz está relacionado ao comprometimento que nós temos de seguir a Ele ou não. Jesus, ele não está nos ensinando a planejarmos a nossa vida financeira. Jesus não está aqui nos ensinando a planejarmos os nossos sonhos. Se você pegar todo o contexto do que Jesus está falando, ele está falando sobre uma responsabilidade que nós precisamos ter antes de assumir um compromisso com Ele. A saber, se nós teremos capacidade de seguir Jesus até o fim da nossa vida. Se nós teremos a capacidade de continuar com Ele, mesmo com intempéries da vida. A saber, se nós teremos a capacidade de, diante dos desafios, diante das afrontas, nós ainda continuar dizendo que somos de Deus ou não. Foi esse o objetivo da parábola de Jesus, quando ele fala sobre essa capacidade de planejamento. Veja que Jesus nunca chama ninguém para viver um compromisso com Ele desinteressado. Mas Jesus nos chama para entrarmos de corpo e alma dentro de um propósito, de um relacionamento com Ele que nos leva para a salvação. Então, nessa noite, nós precisamos medir como está o nosso interesse em seguirmos a Jesus. Para tanto, você precisa pensar no seguinte, fazer perguntas para você mesmo. A primeira que você precisa fazer para si é: como estou projetando a minha vida no futuro? Será que Jesus está presente nesse projeto? A segunda é: será que a maneira que eu estou vivendo no dia de hoje fará com que eu siga Jesus até o fim da minha vida? São questionamentos que nós precisamos fazer, porque o próprio Jesus faz, através de parábolas, esse pensamento entre aqueles que os ouviam. Será que vocês têm a capacidade de me seguir até o fim da sua vida? Me lembro agora quando João, ele descreve quando Jesus está num local e ele traz um discurso muito duro e as pessoas saem da volta de Jesus dizendo: não conseguimos seguir Jesus, porque o discurso dele é muito confrontante, as palavras dele são duras. Aí Jesus olha para os apóstolos, João 6, 66 em diante, e ele pergunta: e vocês? O que vocês vão fazer? Veja que Jesus, no seu relacionamento, por mais que ele seja gracioso, por mais que ele seja amoroso, ele exige de nós um comprometimento que nos leve para próximo dele e nos leve para a salvação. Mas, não somente no quesito espiritual, a humanidade, ela vive um grande desinteresse. Abra comigo no Evangelho conforme Mateus, capítulo 8, versículo 19, capítulo 8, versículo 19 até o 22. Vamos abrir, gente, a Bíblia. Vocês não têm aplicativo? Vamos abrir, vamos lá. Vocês estão bem? Olha para o seu irmão, pergunta: você está bem? Vamos lá, Mateus 8, 19 até o 22.
aqui fala sobre o grande desinteresse da humanidade, representado através desses dois homens que se aproximam de Jesus. E o texto bíblico nos fala o seguinte: então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você já percebeu que o desinteressado, e agora de uma forma geral dizendo, sempre será pego na sua argumentação enganosa? As palavras do desinteressado sempre demonstrarão uma certa disposição. Veja que o escriba, o mestre da lei, aquele que examinava de uma forma crítica a lei do Senhor, um grande entendedor, ele chega para Jesus e questiona com uma argumentação dizendo: eu quero te seguir. E o outro discípulo de Jesus também dizendo: eu quero te seguir. Como eu falei para vocês, o desinteressado sempre será pego na sua argumentação. Suas palavras são de disposição, porém, a voluntariedade do seu coração irá denunciar que ele está desinteressado. Aqui eu vou exemplificar para vocês. Quantos de vocês aqui já fizeram uma festa? Pode ser uma pequena festa. Ou quantos de vocês já convidaram alguém para ir na sua casa? Na hora que você fez o convite para aquela festa, aquela pessoa ficou totalmente interessada. Mas você sabia que toda festa sempre existe os faltantes? São pessoas que na hora demonstram grande interesse, mas na hora de fazerem, de estarem, denunciam que a sua argumentação ela é mentirosa. Quantos projetos, um exemplo, nós lançamos na igreja e as pessoas falaram: eis-me aqui, mas na hora de fazerem, elas se mostraram desinteressadas. O desinteressado, ele sempre vai demonstrar, através do seu coração, que muitas vezes a sua argumentação é enganosa. Então, por isso que não são as nossas palavras que mostram de fato quem nós somos, mas sim aquilo que nós fazemos. Vocês precisam entender a minha construção de pensamento. Na nossa vida é assim. Jesus, ele conta também uma parábola, que um rei, ele deu uma festa e fez as melhores comidas, mandou que os seus serviçais convidassem só a nobreza, só a realeza daquele lugar. Todos confirmaram que ia, e o rei colocou as vestes reais para receber aquela festa, e chegou na hora da festa, ninguém apareceu na festa. Jesus, melhor dizendo, o rei mandou ir buscar as pessoas, ninguém apareceu na festa. Jesus, ele fala essa parábola sobre o reino de Deus, que muitas pessoas dizem que o seguirão até o fim, mas quando chegar nas bodas do Cordeiro, muitas não estarão presentes nas núpcias. Por quê? Porque viveram de forma desinteressada. Quantos estão me entendendo? Dentro daquele contexto que eu falei para vocês, o mestre da lei buscava um status para seguir Jesus. Ele queria apenas o bônus. E quando Jesus mostra o ônus, dizendo: ei, às vezes eu não tenho nem onde dormir, será que ainda você vai querer continuar a me seguir?
O outro homem, o discípulo de Jesus, estava colocando as prioridades da vida na frente de Jesus. É claro que o foco não está em nós anularmos as nossas vidas e sermos pessoas infelizes, mas compreendermos as nossas prioridades em Cristo Jesus. É sobre isso que a parábola nos ensina, é sobre isso que Jesus nos fala. Mas todo desinteressado, ele se mostra desinteressado, porque ele sabe que para ele seguir não somente uma coisa, mas todas as coisas na sua vida, ele precisa renunciar a algo. Tudo o que, preste atenção no que eu vou falar para você, tudo que nos gera interesse, nos trará renúncia. Tudo na nossa vida que nos gera interesse, nos trará renúncia. E aqui é que está o nosso problema. Nós não queremos renunciar muitas coisas na nossa vida para nós vivermos aquilo que nós estamos interessados. A maior prova disso, é por isso que a Bíblia exemplifica muitas coisas através do casamento. Para você casar, se você se interessar por alguém, e quando você pedir ela em casamento, você precisa perder algo. Você vai perder a sua vida de solteiro. Todo aquele casal que decide ter um filho, ele vai perder aquele certo conforto que tem de não ter responsabilidade com uma criança. Veja que eu estou dizendo para você, tudo que gera interesse na nossa vida vai trazer para nós renúncias. Esse que é o nosso grande problema. Nós queremos nos interessar por muitas coisas, mas nós não queremos renunciar nada. Nós não queremos abrir mão de muitas coisas para nós vivermos grandes coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Ninguém consegue entrar em algo novo sem renunciar. Esse era o problema do escriba, do discípulo que conta na parábola e também o nosso problema. Quando Jesus ele traz a primeira parábola que eu trouxe para vocês, Lucas capítulo 4, versículo 33, ele conclui aquela parábola dizendo: assim pois, da mesma forma Jesus está dizendo, todo aquele que entre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar é deixar tudo aquilo que nós temos e pensamos que estamos no controle e deixarmos Deus assumir o comando de todas as coisas. É permitir que Deus seja o autor da nossa história. É permitir que Deus de fato faça aquilo que nós oramos no Pai Nosso, que a vontade dEle seja feita em nossa vida. Quantos estão me entendendo? Esse que é o problema de quando nós temos interesse, nós precisamos renunciar. Evangelho conforme Mateus, capítulo 16, versículo 24, fala o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus ele fala, quando Mateus, melhor dizendo, descreve essa fala de Jesus, Jesus e seus discípulos estão na Cesareia de Filipe. Pedro, ele proclama algo incrível, ele entende através do Espírito Santo que Jesus é o Cristo.
Mas alguns minutos depois, quando Jesus diz que precisa morrer, precisa se entregar, Pedro ele fala: não, Jesus, você não fará isto. Você não pode de forma alguma fazer isso. Como você vai se entregar? Nós estamos nos levantando como um grande exército para derrubar o Império Romano. Estou contextualizando para que você entenda o pensamento que eles tinham de Messias naquela época. Jesus disse: sai para trás de mim, Satanás. E daí Jesus ele fala: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O significado nesse contexto de tomar a cruz está relacionado a nós deixarmos os nossos desejos humanos. O desejo de Pedro era que Jesus não morresse na cruz. O desejo de Pedro era que Jesus continuasse e estivesse com ele. Existem muitas coisas que nós pensamos que é bom, existem muitas coisas que nós pensamos que é prioridade, mas nada mais é do que os nossos interesses humanos falando mais alto do que um propósito de Deus para a nossa vida. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos nos salvar pelos nossos méritos, nós queremos nos salvar por nós mesmos, então nós pensamos que somos bons suficientes. Sabe o que significa tomar a cruz? É saber que a nossa vitória está na cruz de Cristo. É saber que Ele é o Deus que se interessou por nós. E quando nós deixamos com que a nossa carne se cale, com os nossos interesses humanos se calem, Jesus, Ele é exaltado na nossa vida. Nós podemos viver em meio a uma sociedade totalmente desinteressada, mas nessa noite nós, como sal da terra e luz do mundo, precisamos demonstrar que nós temos interesse sim sobre muitas coisas, mas sobretudo em caminharmos com Jesus até o fim da nossa vida. É isso que Jesus espera de nós. Nós não podemos mais estar aqui sentados, fazendo coisas, agindo de uma forma desinteressada, simplesmente porque nós não queremos renunciar coisas da nossa vida, simplesmente porque nós não queremos deixar de lado coisas que podem nos levar para longe de Jesus. Jesus, quando ele fala sobre a sua morte, logo após o fato narrado sobre Lázaro, o apóstolo João, ele nos fala, no Evangelho conforme João, capítulo 12, no versículo 24, Jesus falando mais uma vez de forma metafórica. Ele diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Jesus, nessa ocasião, ele falava sobre a sua morte. Jesus, ele pega um grão de semente entre milhares de grãos e mostra uma qualidade praticamente única que existe nesse tipo de semente. Se eu não me engano, conforme o comentário de John Wesley, somente 2 sementes iguais à de trigo têm esse mesmo processo de morte, para que nasça frutos. Jesus, ele sabia que para ele dar a vida eterna e para que muitos frutos nascessem, ele precisava morrer. Ele precisava cair sobre a terra, ele precisava enfrentar a morte, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus, ele fala sobre a importância da sua morte, para que nós tivéssemos vida eterna. Da mesma forma, nós precisamos entender que para muitas coisas nascerem na nossa vida, nós precisamos morrer.
Para que nasça o perdão, é necessário que morra o orgulho. Para que nasça muitas coisas na sua vida e na minha vida, é necessário que outras coisas que atrapalham o agir de Deus morram em nós. Mas isso requer renúncia. Isso requer dizer não. Isso requer dizer eu vou deixar isso que eu penso que é bom para o que é o melhor de Deus nasça na minha vida. Se a semente não morrer, por mais boa intenção que ela tenha, ela não dá fruto. Essa é específica que Jesus fala. O que isso quer dizer? Que ela até pode ser plantada, mas ela não dará fruto. Ou seja, ela pode até ser uma semente, ela pode até ser plantada, mas se ela não morrer, ela não vai dar frutos. Sabe o que isso quer dizer para nós? Nós podemos até ter interesse, mas se nós não morrermos em algumas áreas da nossa vida que nos levam para longe de Jesus, nós não vamos dar frutos. Existem vontades dentro de nós que precisam ser anuladas para que a vontade do Senhor sobressaia em nossa vida. A vontade de Pedro era que Jesus não morresse, mas era necessário que ele morresse para nos dar a vida eterna. Muitas coisas que nós pensamos que é saudável não é conforme a vontade do Senhor. Nós precisamos deixar que o propósito de Deus governe a nossa vida, mesmo que nós venhamos ter que renunciar muitas coisas, mas ela precisa prevalecer. Quantos estão me entendendo? O ministério de louvor já pode vir subindo. Esse texto, essa ministração, ela fala muito mais sobre vida eterna do que qualquer outra coisa. Ela fala sobre nós estarmos interessados em esperarmos Jesus. Ela fala sobre nós estarmos preparados para quando Jesus vier nos buscar. Ela fala em nós termos interesse pela vida eterna, sabendo que o que nós vivemos aqui nessa terra é totalmente passageiro. E para finalizar, eu quero ler com vocês a parábola das 10 virgens em Mateus 25. O texto fala sobre 10 mulheres que esperavam um noivo. 5 delas eram interessadas e 5 delas eram desinteressadas. 5 delas estavam preparadas e 5 delas não estavam preparadas. Só que o grande problema é quando nós não estamos preparados, que nós podemos perder o melhor da festa. O texto nos fala o seguinte, no versículo 1 em diante: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. O noivo aqui sempre é Jesus. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleos em vasilhas, juntos com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Veja o desinteresse muitas vezes da nossa alma. Sabe o que isso quer dizer? Por algumas coisas não estarem acontecendo, estarem tardando na nossa vida, nós agimos da nossa forma, nós agimos como nós queremos e perdemos o interesse, sendo que o noivo está prestes a chegar. O texto continua dizendo: à meia-noite, ouviu-se um grito:
noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Sabe, gente, nós clamamos para que o Senhor tenha tanto interesse para nós, e a maior prova de interesse foi Ele ter nos dado a salvação por intermédio de Jesus. Só que quando nós vamos nos relacionar com Ele, nós nos relacionamos de uma forma desinteressada. Nós pensamos que não vamos até o fim. Mas nessa noite eu quero dizer para você que nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia. Ah, pastor, estão acontecendo sinais. Tira da sua cabeça, sinais não é para você calcular tempo, sinais é para você estar preparado para o grande dia. Só que nós vivemos de uma forma desinteressada. Acontece uma coisa na nossa vida, chama, apaga. Acontece alguma coisa na nossa vida, nós queremos jogar tudo para o alto. Ei, não, o seu interesse é maior, porque o seu interesse é a vida eterna. Sexta-feira, eu e minha esposa tivemos a alegria de sentarmos na mesa de uns discípulos aqui da igreja. E eles contaram com grande alegria um testemunho para nós. Eu falei: que maravilha. Mas eu disse para eles o seguinte: estejam preparados, porque quando vier os dias maus, vocês precisam continuar ainda com a mesma fé que tem quando receberam algo de Deus. E eu sempre procuro ser mais transparente naquela mesa. Eu compartilhei com eles uma das maiores dores que eu e minha esposa temos. E nós dizemos para eles: mesmo com dificuldades, nós ainda seguimos a Jesus. Mesmo com aflições, mesmo com os nossos maiores sonhos não realizados, nós ainda seguimos a Jesus. Nós ainda estamos preparados. O nosso óleo ainda está cheio na candeia, porque nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, mas quando Ele chegar, nós vamos entrar com Ele para a mesa do banquete. Não é de uma forma desinteressada, mas é da forma que me interessa, e a forma que me interessa é novos céus e nova terra. Eu calculo a minha vida não para viver apenas dessa terra, mas para viver a eternidade com Ele. É esse cálculo que Jesus manda nós fazermos. Será que você vai parar no meio da construção só porque ela está difícil? Será que você vai abandonar o barco porque ele está complicado? Não, porque o seu interesse é um novo céus e nova terra. O noivo pode demorar, aquilo que você busca pode demorar, mas quando Jesus vier, mas quando Jesus mostrar a sua face, você vai poder entrar. Versículo 11 fala sobre aqueles que não têm interesse. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Sabe, gente, às vezes nós pensamos, porque viemos na igreja, porque cumprimos dogmas, ritos, está tudo bem.
mas nós mostramos desinteresses muitas vezes na nossa vida. Você pensa que é, mas não é. Jesus disse: ei, eu não conheço vocês. Exige renúncia. Para vivermos interessados com Jesus.